Irmãos, vamos ler Atos 8. Como são muitos versículos, eu vou ler até o versículo 25. Aí talvez semana que vem a gente lê o resto. E Saulo consentia na sua morte. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Felipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Felipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ou grande homem, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Aderiram a ele porque havia muito o iludira com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé, e tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente havia sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão que, pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade, e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do coração. Pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão lhes pediu: rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissestes sobrevenha a mim. Eles, porém, havendo testificado e falado: Senhor, eis aqui a tua palavra, Senhor. Abra os nossos ouvidos, Senhor, abra os nossos olhos para ler, para ouvir a tua voz, Senhor. Dá-nos graça, Senhor, dá a mim graça para falar a tua palavra, não somente a mim, mas a todos aqui o Senhor levantar para falar a tua palavra, de graça, Senhor. Livra-nos de todo engano, de toda heresia, Senhor. E dê graça também aos irmãos que vão ouvir a tua palavra, Senhor. Que o Senhor venha edificar a tua igreja, Senhor. No nome de Jesus. Bom, irmãos, agora o Atos 8, na verdade, Atos 6, 7 e 8 parece que é até meio que um parênteses, né? Para de falar um pouquinho dos apóstolos e foca somente em Estevão e Filipe. Interessante é que esse Estevão e Filipe são os mesmos que foram ungidos para servir as mesas, né? O simples encargo de servir as mesas. Quero que os irmãos notem e gravem isso, porque esse período de Atos 8 é um período de transição, onde as coisas o cenário está mudando. Acho que vocês se lembram que no começo, quando a gente estava lendo Atos, a gente lia algumas vezes e eles tinham a simpatia do povo, e o povo ia agregando, só que agora o cenário mudou um pouco. As coisas estão mudando. Agora,
como a gente leu no primeiro versículo assim, aqui, uma grande perseguição. Depois do episódio de Estevão, começou uma grande perseguição. Não é somente uma perseguiçãozinha, alguns, mas eram todos, toda a igreja, todos que invocavam, confessavam o nome do Senhor estavam em perigo, porque a perseguição havia começado. E é interessante, como diz aqui no começo, que é perseguição contra a igreja, né? E diz aqui que eles foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. Toda a igreja do Senhor foi dispersa pelas terras da Judéia e Samaria. Eu peço que vocês olhem Atos 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Olhem a última parte. Tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria. E Atos 8 começa justamente, eles foram dispersos para a Judéia e Samaria. Embora essa grande perseguição é em parte triste também, porque muitos irmãos haviam sido presos. É dito aqui que Saulo, na verdade, assolava a igreja, pressionava a igreja e os prendia. A igreja agora estava em perigo e o cenário mudou completamente. Talvez muitos irmãos aqui estavam abandonando as suas casas com medo de morrer, com medo de ser preso. Mas aí também a gente consegue ver o dedo do Senhor, que todas as coisas estão no controle do Senhor. Porque assim, eles podiam ser dispersos, irmãos, para qualquer outra cidade. Eles podiam ser dispersos até abandonar o Senhor. Mas eles foram dispersos justamente para a Judéia e Samaria. A mesma coisa que o Senhor falou em Atos 1:8. Aqui é a mão do Senhor, levando a sua igreja, conduzindo a sua igreja para que a palavra do Senhor seja anunciada. No versículo 4, de Atos 8 mesmo. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. Os que foram dispersos iam anunciando a palavra, tanto na Judéia, como Filipe foi para Samaria, é dito aqui que ele pregava a Cristo e a Jesus. E Samaria, houve praticamente um rebuliço na cidade. Porque Samaria recebeu a palavra do Senhor, os apóstolos foram para lá, para que eles recebessem o Espírito Santo, tudo. Mas eu quero também, irmãos, que vocês notem que aconteceu todo esse cenário, a perseguição, tudo uma soberania do Senhor, tudo estava no controle do Senhor, para que a palavra do Senhor, para que o Senhor fosse glorificado. E é interessante que, exceto os apóstolos, aí a gente pode se perguntar, por que os apóstolos não foram? Eu vi até alguns comentários que olhava isso com um olhar negativo. Mas, irmãos, peço que vocês se lembrem, quando o Senhor estava para ser traído por Judas, ele tinha avisado antes que ia ser traído, tudo. E o Senhor também falou que quando o pastor é ferido, as ovelhas se dispersam. E naquele momento do Getsêmani, o Senhor foi ferido, foi preso, os discípulos todos abandonaram o Senhor. Dessa vez eles não temeram a perseguição. Eles tiveram a graça, uma outra oportunidade de não abandonar novamente o Senhor. Porque uma grande perseguição começou a acontecer e a igreja foi dispersa, exceto os apóstolos. Os apóstolos não arredaram o pé de Jerusalém. Eles só foram... É muito significativo para nós também, irmãos, porque nós muitas vezes, o Senhor nos dá uma segunda oportunidade. Porque quantas vezes nós já abandonamos o Senhor? Quantas vezes nós, na época de criança, adolescência, até mesmo adulto, nós pecamos contra o Senhor e o Senhor muitas vezes nos dá uma outra oportunidade de não abandoná-lo. Assim como os discípulos aqui tiveram a coragem de não sair de Jerusalém, com medo da grande perseguição. E eu queria aplicar também uma coisa, porque
É dito aqui que os andavam dispersos e iam por toda parte anunciando a palavra. A gente vê também, como a gente viu em Atos 6 e 7, Estevão, aquele que estava servindo a mesa, pregando a palavra. Usou aquela oportunidade de luta, de perseguição, de provação na vida dele, para pregar a palavra. Ele não se defendeu, ele simplesmente defendeu a causa de Cristo. Aqui nós vemos outra vez a igreja sendo assolada, pressionada para negar a Cristo, mas ao invés disso, ela prega a palavra. Aqui diz que os que andavam dispersos iam por toda a parte pregando a palavra. Irmãos, eles foram praticamente lançados fora das suas casas. Eles agora estavam andando como peregrinos por toda a parte. E nós não andamos assim? E nós não fomos dispersos da nossa verdadeira casa? Nós estamos aqui também, irmãos. A nossa morada não é certa aqui na terra. A nossa morada está em Cristo. Nós também estamos dispersos. Assim como o povo de Israel foi disperso na Babilônia, foi disperso em todo o cativeiro que eles tiveram, eles se dispersavam. Mas aqui a gente vê a igreja do Senhor sendo dispersa, mas de um modo muito diferente do que Israel fez. Israel, quando foi disperso, ele abandonou o Deus de Israel, abandonou a lei do Senhor, mas a igreja do Senhor não abandonou. Os pilares de Cristo, que foram os apóstolos, os primeiros, eles não abandonaram Jerusalém, não arredaram o pé, e a igreja foi dispersa e continuou pregando. Ia por toda parte pregando a palavra do Senhor. É dito aqui também que Filipe, a cidade de Samaria, que ele pregava a Cristo, aqui também, irmãos, a gente vê a mão do Senhor, porque em Atos a gente também viu que as curas, os milagres e os prodígios eram feitos pelas mãos dos apóstolos. Mas aqui a gente vê a mão do Senhor também conduzindo as coisas de modo específico. Porque os apóstolos ficaram em Jerusalém. Como é que ia usar os apóstolos aqui? O Senhor usou um servo deles. Aquele servo que era só para servir as mesas. Agora estava fazendo um reboliço na cidade inteira. E aqui eu queria destacar também que eles ouviam os sinais. Filipe, ele não só falava a palavra do Senhor, ele não só anunciava. Havia frutos na vida dele. Havia sinais que ele era do Senhor, que tudo aquilo que ele falava era verdade. São os sinais, os frutos. Irmãos, será que há frutos em nós? Será que para quem a gente anuncia a palavra do Senhor, eles veem os sinais do Senhor? Os frutos que existem em nós? Quando eu falo sinais e frutos, não é cura ou expulsar os demônios, mas é simplesmente falar a palavra do Senhor e obedecer a palavra do Senhor. Talvez é por isso que muitos, assim como a palavra diz em Salmos, que o nome do Senhor é blasfemado por causa de nós mesmos. É por causa dos nossos sinais, os nossos frutos que nós mostramos e o mundo vê, é que o nome do Senhor é blasfemado. Eu vou parar por aqui, os irmãos. Irmãos, o irmão Bruno falava sobre a soberania do Senhor. Em Atos 1 ele já havia explicado o percurso do livro inteiro, né? O Senhor sabe o fim desde o começo. Então em Atos 1 ele disse, vocês vão receber poder, Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. E a mão soberana do Senhor dirige tudo. Não é nada em nossas vidas que aconteça por acaso, nada. Quem acredita no acaso é o mundo, nós confiamos na soberania do Senhor. Ele dirige tudo em nossas vidas, seja aquilo que é bom, seja aquilo que é ruim, aos nossos olhos, né? Porque uma perseguição à igreja é algo bom ou ruim aos olhos humanos? É algo ruim. Então, uma primeira aplicação que eu posso tirar para as nossas vidas é que mesmo as coisas ruins que acontecem em nossas vidas estão debaixo da soberania de Deus. E segundo a própria palavra do Senhor, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Neste caso, eu quero ainda
retroceder um ponto do que o Bruno falou, porque o irmão Bruno começou a falar de Filipe, um servo do Senhor que, assim como Estevão, iniciou nas pequenas coisas. E nós já falamos isso na reunião passada, que o ser fiel no pouco pode nos levar, se nós somos fiéis nas pequenas responsabilidades, o Senhor pode confiar a nós mais responsabilidade. Agora, se nós não somos fiéis nem na pequena responsabilidade que o Senhor nos dá, como Ele pode nos confiar mais? Como Ele pode nos usar mais em seu serviço? Não dá para acontecer isso. Mas sobre a soberania de Deus, quem foi o homem responsável para que a perseguição da igreja começasse? Quem foi este homem? Porque é claro que Deus, em sua soberania, Ele já havia falado, vocês vão receber poder, vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, em Judéia, Samaria, até os confins da terra. Mas para que eles fossem para Judéia e Samaria, tinha que acontecer algo. Estava cômodo para eles viverem em Jerusalém. Eles tinham a simpatia do povo. Como é que eles iam sair de lá tendo a simpatia do povo? Está tudo bem aqui, a palavra de Deus vai crescendo, a gente está aqui, as coisas estão indo bem. O Senhor precisa mexer as coisas. E até mesmo o próprio homem que Ele utiliza para trazer prejuízo à igreja, prejuízo entre aspas, é o homem que depois será um dos maiores servos que Ele teve em suas mãos. Narrada a morte de Estevão, este servo do Senhor, mas aparece um nome no versículo 58. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas, o apedrejaram aqui, apedrejaram Estevão. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado... E o capítulo 8 começa. E Saulo consentia na sua morte. E o versículo 3 diz: Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Quando o Senhor levantou um homem para pregar Estevão, havia um jovenzinho lá, judeu, muito, na visão dele, fiel à lei, e que estava ali, ainda não com tanta força, ele estava apenas consentindo na morte e segurando as vestes daqueles que apedrejavam Estevão. Mas o capítulo 8 já começa dizendo que ele consentia. Esse consentir, se ele tivesse uma pedra, ele tacava. Se ele pudesse, ele pegava uma pedra na mão e ele mesmo atacava. Talvez ele não tinha autoridade suficiente para fazer isso. Talvez somente alguns homens pudessem pegar as pedras e tacar, e Saulo não tinha esta oportunidade. Se ele tivesse, ele faria. Mas depois é dito que este homem, Saulo, com autorização, pediu autorização e passou a assolar a igreja. Quando Saulo, que depois se tornou Paulo, vai contar esta experiência dele, nós podemos ver isso no capítulo 26 de Atos. Quando ele está contando esta experiência, veja, irmãos, que a soberania do Senhor está nas duas pontas. A soberania do Senhor está na mão da pessoa que persegue, para conduzir os perseguidos a pregar o Evangelho, e está conduzindo este homem, que é um perseguidor, para depois se tornar um dos maiores servos dele. Diz assim, na verdade, é Paulo fazendo uma defesa aqui. Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. E assim procedi em Jerusalém. Esse fato que nós estamos lendo em Atos 8. Havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra estes dava o meu voto quando os matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar, e demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. Então este aqui, irmãos,
Saulo contando o que o versículo 3 não conta. Porque o versículo 3 de Atos 8 apenas dá uma visão geral. Mas aqui Paulo diz mais do que ele fazia, né? O versículo 3 diz: Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Mas quando Saulo vai contar o que ele, com o meu voto, crentes eram mortos. Eu chicoteava crentes. Irmãos, esta é a soberania do Senhor. A mão que chicoteava, que prendia, que açoitava, fez com que os crentes se dispersassem. Enquanto esses crentes se dispersavam, a palavra do Senhor ia alcançando os lugares que o Senhor queria que alcançasse. Mas essa mão que feria estava sendo trabalhada pelo Senhor. Quando ele consentia na morte do Estevão, quando ele segurava as vestes, ele vai dizer, quando o Senhor encontra com ele: Saulo, Saulo, dura coisa é recalcitrares, é ficar se debatendo contra os meus aguilhões. O primeiro aguilhão na consciência de Paulo, sem dúvida nenhuma, era o próprio Estevão. O primeiro aguilhão. Porque Paulo tinha muitos outros aguilhões, muitos outros crentes ele perseguiu, muitos outros crentes ele deu voto para que mata, pode matar. Irmãos, não é a graça do Senhor a coisa mais maravilhosa que pode existir? Porque em Gálatas 2:20 ele diz: Ele me amou e se entregou por mim. Para Timóteo, em sua primeira carta, ele diz: Eu que noutro tempo fui blasfemo, insolente e perseguidor da igreja, obtive misericórdia. Este é o homem, irmãos, que assolava a igreja. Irmãos, isso aqui não é historinha. Saulo, ele perseguia, ele via alguém que dizia: Eu sou cristão. Ele fez muitos crentes negarem a fé, irmãos. A cada pedrada que davam em Estevão, ele sentia alegria por aquilo. E ele utilizou as suas mãos para chicotear os servos de Deus. Mas ele me amou e se entregou por mim. Irmãos, há algo impossível para o Senhor. Há uma mudança impossível para o Senhor no coração de um homem. Não há. Paulo, ele diz: Eu sou o principal dos pecadores. Ele não diz isso muitas vezes como nós dizemos da boca para fora, irmãos. Ele diz isso sentindo o peso dessas palavras, porque ele tem na sua mente. Então veja a soberania do Senhor. Porque para que a palavra fosse alastrada pelos quatro cantos, tinha que haver perseguição. Porque senão o povo estaria cômodo ali e ficaria em Jerusalém. Mas levantou-se uma perseguição para que a palavra de Deus fosse pregada. Mas o perseguidor já estava no alvo do Senhor desde os tempos eternos. Não há alguém que tenha escrito mais sobre eleição do que o próprio Paulo. Ele sabe que ele me amou antes dos tempos eternos, que me salvou e me chamou antes. Veja, irmãos, também um outro versículo em Atos 22, 17, falando sobre este homem, o perseguidor da igreja. Olha só, Paulo aqui falando: Tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase, e vi aquele que falava comigo: Apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho a meu respeito. Eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu encerrava em prisão nas sinagogas, açoitava os que criam em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente, consentia nisso, e até guardei as vestes dos que o matavam. Mas ele me disse: Vai,
porque eu te enviarei para... irmãos, aqui é Paulo falando com o Senhor já depois de ter sido encontrado no caminho de Damasco, e isso nunca saiu da mente de Paulo. Nunca, irmãos. Porque as cartas a Timóteo são uma das últimas que ele envia. E lá ele está escrevendo e contando estas coisas. Isso nunca saiu da mente de Paulo por todo o ministério dele. Nunca saiu. Nunca. Ele sempre teve isso na mente. Eu sou um devedor. Eu persegui a igreja. Eu era um blasfemo. Eu era um insolente. Irmãos, isso na verdade é um grande benefício. Porque quanto mais nós vemos de onde o Senhor nos tirou, mais gratos nós somos e mais nós queremos servi-lo. Aqueles que enxergam pouco a sua depravação, eles são menos gratos, eles se dedicam menos, porque eles já acham que são boas pessoas. Saulo não. Mas o versículo 21 de Atos 22 diz: mas ele me disse, ele aqui é o Senhor, vai, porque eu te enviarei para longe, aos gentios. Veja, irmãos, que mesmo aos piores homens, a graça e misericórdia para perdoá-los, e não só isso, porque o Senhor não somente nos perdoou dos nossos pecados, Ele nos chamou com uma santa vocação. Não adianta, irmãos, a gente parar no primeiro ponto. Eu sou um grande pecador, eu sou um miserável. Não adianta a gente parar nesse primeiro ponto. A gente precisa ouvir a outra parte. Vai, porque eu te enviarei. O Senhor tem para todos nós um chamado e uma vocação para desenvolver os dons, os talentos que o Senhor nos deu. Nós não podemos enterrá-los. Nós não podemos viver a nossa vida de qualquer forma, porque a nossa vida vai passar muito rápido, irmãos. Muito rápido. Quantos anos faz que vocês já servem ao Senhor? Quantos anos faz que vocês já servem ao Senhor? Quantos anos faz que o Senhor teve misericórdia de vocês, os encontrou, os chamou e vocês passaram a servir? Quantos anos faz? O que vocês fizeram nestes anos todos? O que nós temos feito nestes anos? Passa rápido, mas esta lembrança de quem ele era, do assolador da igreja, fez com que ele servisse mais. Veja, irmãos, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que noutro tempo era blasfemo, e perseguidor, e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade, paciência, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Irmãos, Paulo aqui está dizendo que ele serviria de modelo. O que Cristo fez com ele serve de modelo para todos os outros. Cristo pegou um homem que era um perseguidor da igreja, alguém que chicoteava, açoitava cristãos, prendia cristãos, dava voto, pode matar. Cristo pegou este homem e levantou como um troféu da graça. É isso que a minha graça é capaz de fazer com os homens. Eu faço dos piores os melhores servos. Irmãos, há esperança para nós, irmãos. Há esperança para nós de servirmos ao Senhor, de sermos úteis na mão do Senhor. Há muita esperança, irmãos. Porque se Ele fez isso com o pior, Ele pode fazer conosco, irmãos. E nós também somos os piores dos pecadores. Então, irmãos, o irmão Bruno falou aí de Felipe. Eu voltei um ponto em Saulo.
Este homem que era o perseguidor da igreja, que consentia em sua morte, a mão que o Senhor usou para dispersar. Mas isso nos encoraja, irmãos, porque a graça do Senhor nos salvou. Mas nós não fomos salvos para não fazer nada. Nós fomos salvos para servirmos ao Senhor. Quanto maior for a nossa gratidão pelo que o Senhor fez por nós, maior será o nosso serviço a Ele. Você quer saber o quanto você é grato ao Senhor? Não é nem o quanto você chora, nem o quanto você canta louvores, mas o quanto você o serve. Porque isso demonstra gratidão. Porque você diz, eu sou um devedor, a minha vida é agora para... Paulo, ele se considerava indigno, mas ele diz, mas eu obtive misericórdia. Em outros versos ele diz, eu sou o devedor, tanto a judeus quanto a gentios, eu sou um devedor. Irmãos, nós sempre seremos devedores, sempre seremos. O nosso serviço não paga a dívida que nós temos, mas é por gratidão, é por... Amém, irmãos? Ontem, irmãos, eu conversava com um irmão, o nome dele é Edson, trabalha com a gente no escritório, e eu contava para ele um resumo da história da minha vida, né, com o Senhor. E vendo o irmão Murilo falar a respeito de Paulo, eu me sinto da mesma maneira. O pior entre todos nós aqui. E a gratidão que o Senhor coloca em nossos corações quando nós lembramos de quem nós somos é muito maior, irmãos. Eu me lembro que nem mesmo o direito de nascer, se não fosse a graça do Senhor, eu teria tido. Minha mãe tinha útero infantil, ela não tinha condições de gerar uma criança. Os irmãos falavam a respeito da soberania do Senhor, e lá estava minha mãe grávida, né? E mesmo assim, mesmo com uma mãe cristã, dando bom testemunho, orando, eu fui contra o Senhor, diretamente. Alguns irmãos não conhecem os detalhes da minha vida, mas eu blasfemava diretamente contra o Senhor, contra a igreja do Senhor. Usava palavras bem pesadas, irmãos, para me referir aos crentes, à igreja do Senhor, ao próprio Senhor. Eu quero ser breve, irmãos, dizendo que nós precisamos dar espaço ao Senhor em nós. Precisamos nos lembrar de quem nós realmente somos sem o Senhor. E veja, irmãos, que mesmo conversos, mesmo escolhidos desde antes da eternidade, nós somos quem somos. E é por isso que a graça do Senhor é tão maravilhosa. Porque não é no momento que nós cremos no Senhor que nós passamos a ser... Não, irmãos, é uma longa jornada. Numa terra árida e estranha. Numa terra que, se nós prestarmos atenção, não há prazer em nada. O momento mais prazeroso que nós pudermos lembrar não tem valor, não merece nossas lágrimas, não merece nosso anseio. Tudo passa depressa demais aqui e nada tem valor real. Nós nos esquecemos disso todos os dias, irmãos, e vivemos como se tudo fosse o contrário, como se o Senhor fosse alguém ou algo muito distante, como se a salvação fosse algo ainda muito distante a acontecer, e as coisas dessa vida é que fossem de fato importantes, prioritárias, que merecem realmente o nosso esforço. Irmãos, que essa palavra de hoje amoleça os nossos corações. Vamos ouvir de novo, vamos refletir nas coisas práticas das nossas vidas. Quanto tempo nós perdemos com o trabalho? Quanto tempo nós perdemos com o lazer? Quanto tempo nós perdemos com televisão, com coisas inúteis? Quanto tempo nós investimos ao Senhor com as nossas famílias,
a pregação do Evangelho. Irmãos, é tão pouco. Senhor, tenha misericórdia de nós. Senhor, amoleça os nossos corações. Que o Senhor faça cada um de nós, irmãos, que está aqui e aqueles que vão ouvir essa mensagem, lembrar de onde viemos e quem nós somos de verdade. Sem o Senhor, nós somos maus, nós somos egoístas, indisciplinados, nós só fazemos todas as coisas por nós mesmos. Mas se o Senhor operar em nossos corações, irmãos, poderemos ser como Paulo, poderemos ser como Pedro, como João, como Felipe. Poderemos ser bons servos, verdadeiros servos, dispostos a, desde a atividade mais simples e aparentemente mais insignificante, como varrer um chão, como servir as mesas, como fazia Felipe, Estevão. Que em todas as coisas, irmãos, nós possamos ver o Senhor e fazer para o Senhor. Amado Senhor, nós te damos graças por essa palavra. E como igreja, Pai, pedimos que tenha misericórdia de nós. Sonda, Senhor, o nosso coração. Esquadrinha-nos, Senhor. E revela a cada um de nós as nossas maldades, as nossas preguiças, as nossas falhas, Senhor. A nossa ingratidão a Ti. E converte os nossos corações, Senhor, a Ti mesmo. E nos faça, Senhor, bons soldados de Cristo, na causa do Evangelho da paz, até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, suporte-nos, Senhor. Para a honra e glória do nome do Seu Filho, Jesus Cristo, Senhor. É o que pedimos, crendo que o Senhor pode operar em nossos corações, Senhor.